Salve Maria, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta quarta-feira da quarta semana da Páscoa, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos do 44 ao 50. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses tempos nos quais nós vivemos, querem colocar Jesus simplesmente como uma pessoa que teve uma função social. Nada mais do que isso. Jesus foi simplesmente uma pessoa que fez o bem, ensinou os outros a fazerem o bem, foi útil para a sociedade, foi útil para que as pessoas convivessem bem, em harmonia. Meus irmãos, nós sabemos que ficar somente nesse aspecto da pessoa de Jesus seria apequená-lo, empobrecê-lo. Meus irmãos, Jesus, Ele é Deus. Não cansemos de proclamar essa verdade. Jesus, ao ser chamado de Deus, Ele é muito mais do que uma pessoa de grande envergadura moral. Jesus foi o que foi quando andou por esse mundo, porque Ele era Deus. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, o Jesus de Nazaré visto, contemplado, aqui na terra, era Deus. Então, Jesus era tudo o que Deus é. Eu falo assim no pretérito, falo assim no passado, porque estou me referindo ao tempo no qual Jesus peregrinou por este mundo, porque Ele sempre é. Ele sempre é. Ele é Deus verdadeiro. Então, Ele é infinito, onipotente, Senhor, e nós não somos simples admiradores de Jesus. Nós somos adoradores de Jesus, seguidores de Jesus, porque é por Ele que o homem chega ao verdadeiro Deus. O mundo foi criado para amar a Deus. Eu devo ser mais preciso, o homem foi criado para amar a Deus. O homem está neste mundo para isso, para alimentar a comunhão com Deus. E isso só é possível por meio de Jesus de Nazaré. Jesus se fez homem para isso, para que o homem fosse revestido da natureza divina e chegasse ao verdadeiro Deus. É por isso que no Evangelho de hoje, Jesus diz assim: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. No Evangelho de hoje também Jesus diz o seguinte: eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é que me ordenou o que eu devia dizer e falar. O que eu digo conforme o Pai me falou. Prestemos atenção, meus irmãos, a íntegra ligação de Cristo com o Pai. Realmente é por Ele que o mundo chega ao conhecimento do verdadeiro Deus. Por aí há muitos admiradores de Cristo, mas o admiram somente nesse aspecto, como o cara legal. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Jesus é muito mais do que isso. E esses que admiram a Jesus somente nesta dimensão, carecem muito conhecer o Deus que dá vida, que liberta, que plenifica o homem. O homem está necessitado, o homem moderno está necessitado de conhecer o Deus de Jesus Cristo. Porque muitos que falam por aí bem de Jesus não têm uma vida
pautada nos mandamentos, na doutrina de Nosso Senhor, admiram Cristo, mas vivem moralmente na escuridão. Queridos irmãos e irmãs, Jesus então diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Eu gostaria de também aplicar essas palavras de Jesus aos santos. Aqueles que louvam os santos, na verdade não estão louvando aos santos, mas a Jesus. Como dizia São Bernardo sobre Maria, que toda a glória dada a Maria Santíssima redunda em glória a Deus. Porque quem é aquele que santifica? Jesus, então. Se os santos são santos porque Jesus os santificou, então nós, ao louvarmos os santos, estamos louvando a Deus em primeiro lugar. Jesus, no Evangelho de hoje, diz que quem crê nele não é nele que crê, mas crê naquele que o enviou. Jesus está falando que ele com o Pai formam uma unidade só. Eles formam uma comunhão tão estreita. O Filho de Deus assumiu a nossa humanidade, mas ele é igual ao Pai em relação à divindade, uma divindade que assumiu uma humanidade. Então se olha para a criatura Jesus de Nazaré e se confessa o Deus nele, no próprio Jesus. Por isso também podemos aplicar aos santos. Na verdade, o que está nos santos é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Os santos são verdadeiros reflexos da glória de Deus. Por isso, louvá-los é, em primeiro lugar, bendizer ao Senhor, que é o autor de toda a santidade. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.